O dono da casa voltou um dia antes do previsto e a encontrou chorando entre as flores do jardim. Ela não o ouviu chegar. Ele não se atreveu a cumprimentá-la, mas o que viu em suas costas o fez entender que aquela casa não era sua há anos. A luz dourada do entardecer caía sobre o solar da Vista Bela, como se o próprio céu estivesse tentando suavizar o que acontecia ali embaixo. A residência senhorial, plantada ao final de uma alameda de ciprestes, parecia a capa de uma revista de propriedades de luxo. Paredes de pedra clara, janelas francesas, escadaria de mármore, cercas vivas podadas com precisão geométrica e, ao lado do caminho principal, os canteiros de roseiras brancas que a falecida senhora da casa havia plantado com suas próprias mãos anos atrás. Antes de partir deste mundo tão cedo, Cristóvão Laranjeira Valdivieso desceu do automóvel sem avisar ninguém. Empresário do setor vitivinícola, dono da propriedade e da vinícola Vista Bela, homem maduro que a viuvez havia afundado em uma rotina de viagens intermináveis. Naquela tarde, seu almoço de negócios na capital havia sido cancelado no último momento. Em vez de retornar ao hotel, havia decidido dirigir as 2 horas de estrada até sua casa sem avisar a irmã Hortência, sem avisar o pessoal, sem avisar ninguém. Não soube por quê. Apenas soube que quando viu no GPS a placa do desvio para a Vista Bela, sentiu pela primeira vez em anos um impulso que não conseguia explicar. O impulso de voltar. Fechou a porta do carro com cuidado, não queria fazer barulho. Caminhou em direção à escadaria principal com o paletó azul marinho sobre o braço, os punhos da camisa clara desabotoados, as mãos um pouco mais cansadas que o habitual. E então, antes de chegar ao primeiro degrau, a viu. Estava sozinha no caminho lateral do jardim, entre os canteiros de roseiras. Ele a conhecia, era a governanta do solar da Vista Bela, Isabel Carvalho Montenegro, mulher de meia idade, contratada em outra época por uma pessoa que já não estava. Governanta desde antes de ele enviuvar. Cristóvão passava ao lado dela pelos corredores da casa há anos sem realmente olhá-la. Dizia bom dia. Agradecia por algum detalhe e seguia como um dono distraído que confunde a presença com a atenção. Mas naquela tarde, Isabel não era a mulher dos corredores. Tinha a mão direita apertada contra a têmpora, os nós dos dedos brancos, os ombros encolhidos para a frente. Estava chorando. Cristóvão parou ao pé da escadaria. Por um instante, pensou em seguir caminhando para a porta principal e fingir que não a havia visto. Era o que um dono de casa habituado a não ver costuma fazer. Era o mais cômodo. Era o que ele havia feito durante anos com todas as pequenas coisas que aconteciam naquela propriedade, sem que ele soubesse. Mas algo naquela postura o deteve. Aquela mulher não estava chorando por algo pequeno. Aquela mulher estava chorando com a dignidade disciplinada de quem aprendeu por muito tempo a não fazer barulho ao chorar. A coluna reta, o choro contido, as lágrimas caindo-lhe pelo rosto sem que ela se permitisse um soluço audível. Era o choro de alguém que fez da invisibilidade um ofício. E Cristóvão Laranjeira Valdivieso, parado ao pé da escadaria de sua própria casa, sentiu pela primeira vez em anos algo que se parecia muito com vergonha. Não soube quanto tempo ficou olhando-a. Podiam ser segundos, podiam ser minutos, até que ela, sem se mover do caminho, pareceu notar uma presença atrás. Levantou apenas a cabeça, começou a se virar. Cristóvão entendeu em uma fração de segundo que, se ela o descobrisse observando-a, a dignidade daquela mulher iria se quebrar em lugares que ele não tinha o direito de romper. Recuou um passo, escondeu-se atrás da coluna de pedra no início da escada. Esperou. Isabel secou as lágrimas com o dorso da mão, respirou fundo 2 vezes, recompôs-se, ajeitou o avental e começou a caminhar em direção à pequena casa de apoio aos funcionários no fundo do terreno, sem olhar para trás. Quando ela já estava suficientemente longe, Cristóvão saiu de trás da coluna. Ficou olhando o caminho vazio, as roseiras brancas, o espaço onde aquela mulher havia chorado, acreditando que ninguém havia, e naquele momento entendeu algo que levava anos evitando entender, que sua casa não era sua casa há muito tempo e que a única maneira de saber o que lhe havia escapado entre os dedos era começando a fazer as perguntas que durante anos não se atrevera a fazer. Dentro da casa, Hortência Laranjeira de Buffar,
Terminava de revisar as flores do centro de mesa da sala de jantar, com a calma de quem controla cada milímetro do espaço que habita. Irmã mais velha de Cristóvão, mulher de elegância glacial que se instalara no solar da Vista Bela pouco depois da viuvez do irmão para ajudar, havia se tornado com o tempo a verdadeira dona e senhora doméstica do lugar. O pessoal respondia a ela. As decisões passavam por ela. As faturas, os pedidos, as contratações, as demissões, tudo passava por ela. Quando ouviu a porta principal se abrir, levantou a cabeça com a surpresa rápida de quem não esperava ninguém. Cristóvão entrou no hall sem cumprimentar. Cristóvão, o que faz aqui? Pensei que voltaria amanhã. O almoço foi cancelado. Decidi adiantar. Teria avisado, querido. Não temos nada preparado. A cozinheira já se retirou. Hortência, precisamos conversar. Hortência ajeitou o chalé sobre os ombros com um pequeno gesto que não traiu nada. Mas por dentro sua mente começou a se mover rapidamente. Cristóvão nunca chegava sem avisar, e quando dizia precisamos conversar com aquele tom, era porque algo havia se metido em sua cabeça. Escuto você, querido. Aconteceu alguma coisa? Acabei de ver a governanta chorando no jardim. Hortência deixou passar uma fração de segundo antes de responder. Uma fração tão pequena que quase ninguém a teria notado. Mas Cristóvão, desta vez, anotou. Isabel é uma mulher sensível. Às vezes tem seus dias. Eu falei com ela esta tarde sobre um detalhe do serviço com o qual não estava satisfeita. Uma bagatela, de verdade. Mas você sabe como são certas pessoas, querido. Qualquer observação é encarada como uma ofensa. Que detalhe do serviço? Cristóvão, por favor, você vai me fazer repassar a administração doméstica ao voltar de viagem? Diga-me que teve um dia ruim. Abrace-me e vamos jantar juntos. Perguntei a você que detalhe do serviço, Hortência. A irmã sustentou o olhar dele por um instante. Depois sorriu com o sorriso amável das mulheres que sabem que ganharam muitas conversas, simplesmente mudando de assunto com elegância. Querido, não se zangue com sua única irmã porque volta antes da hora e cruza com uma funcionária chorando. Esta casa funciona perfeitamente há anos. Se a governanta tem problemas pessoais, não é nossa responsabilidade resolvê-los. Quer que eu a demita? Faço amanhã mesmo. Não, Hortência. Não quero que a demita. Quero que me deixe jantar tranquilo e amanhã eu mesmo falarei com ela. Cristóvão. Disse que amanhã falarei com ela. Agora vou para o meu escritório. Cristóvão subiu as escadas em direção à ala privada. Hortência permaneceu parada no hall com o chalé apertado entre os dedos. Seu sorriso amável havia desaparecido. Caminhou até a sala lateral. Tirou o celular do bolso. Discou um número. Renato, temos um problema. Seu tio chegou antes e viu coisas que não devia ver. Do outro lado da linha, seu filho Renato Bufar de Laranjeira, jovem que se debatia entre duas lealdades há meses, ouviu a mãe com um nó no estômago. Mãe, que coisas. Viu a funcionária chorando no jardim. Vem amanhã. Teremos que adiantar o que estávamos planejando. Hortência desligou a chamada, caminhou até o janelão do fundo do salão, olhou em direção ao caminho do jardim, onde as roseiras brancas de sua falecida cunhada balançavam levemente com o vento do entardecer, e por uma fração de segundo em seu rosto impecável, apareceu algo que levava anos guardando as 7 chaves: ódio. A poucas dezenas de metros dali, na pequena casa de apoio aos funcionários no fundo do terreno, Isabel Carvalho Montenegro entrou na pequena sala de jantar com o rosto ainda inchado. Tirou o avental, dobrou-o com cuidado sobre o encosto da cadeira, serviu um copo d'água, bebeu-o em pé. Do quarto do fundo, uma vozinha a chamou. Mamãe chegou. Isabel levou a mão ao rosto para verificar se as marcas do choro não estavam muito evidentes. Caminhou em direção ao quarto. Aina Carvalho Montenegro, sua filha pequena, estava sentada sobre a cama com um livro de contos aberto no colo. Quando viu a mãe entrar, sorriu com o sorriso pleno das crianças que ainda não aprenderam a esconder o que sentem. Mamãe, chegou bem na hora. Estava lendo o conto da Rosa que crescia sozinha no jardim. Quer que eu leia para você? Isabel sentou-se na beira da cama. Acariciou o cabelo da menina. Depois, minha vida, agora me conte do seu dia. Mãe, por que você chorou? Isabel sentiu o ar escapar do peito. Fez o que as mães fazem quando uma filha pequena as atinge exatamente onde dói. Por que diz isso, minha vida? Porque você está com os olhos como quando chorou outro dia e como no outro dia e como no outro dia. Isabel tomou a filha nos braços, apertou-a contra o peito.
Não soube o que responder. A menina tinha 7 anos e levava meses contando em silêncio as vezes em que sua mãe voltava para casa com os olhos vermelhos. Mãe, se a senhora Hortência te trata mal, por que não vamos embora? Isabel fechou os olhos. A pergunta de uma menina pequena tinha dentro uma resposta que ela, como adulta, levava anos evitando responder a si mesma, mas antes que pudesse buscar a frase suave que costumava dar para encerrar o assunto, ouviu 3 batidas secas na porta da pequena casa de apoio aos funcionários. Não eram as batidas de seu Fabiano, o jardineiro idoso. Não eram as batidas de Aleia, a cozinheira. Eram batidas que ela reconheceu porque as havia ouvido antes, sempre em horários em que ninguém deveria bater a porta de alguém. As batidas de um mordomo cumprindo uma ordem. Isabel levantou-se. Pediu a Aina com um gesto que permanecesse no quarto. Caminhou até a porta, abriu-a. Mateus Ferraz Quintela, mordomo principal do solar da Vista Bela, estava parado no limiar com um envelope fechado na mão e o olhar baixo. Dona Isabel, a senhora Hortência me pediu para entregar isto em mãos esta noite, antes que o dia termine. Isabel pegou o envelope com dedos que já não tremiam, abriu-o ali mesmo na frente do mordomo. Dentro, uma única folha, uma carta de demissão, efetiva no dia seguinte, sem justa causa, com a assinatura de Hortência Laranjeira de Bufar e o carimbo administrativo do solar da Vista Bela. Mateus levantou apenas os olhos, e então, enquanto Isabel ainda lia a folha, fez algo que não estava em suas instruções. Algo que levava meses querendo fazer e que naquela noite finalmente se permitiu. Falou baixinho. Dona Isabel, não assine nada, não saia da casa de apoio aos funcionários amanhã, até que o senhor Cristóvão fale com a senhora. Seu Fabiano e eu vimos o senhor chegar esta tarde. Chegou sozinho, sem avisar. Algo está mudando nesta casa. E a senhora Hortência soube. Por isso mandou isto para a senhora antes que o senhor possa falar com você. Isabel levantou os olhos do papel, olhou para o mordomo e pela primeira vez em anos naquele terreno que ela acreditava completamente sozinha, soube que não estava só. Isabel não dormiu naquela noite. Permaneceu sentada na beira da cama de Aina muito tempo depois que a menina adormeceu, com a carta de demissão apoiada sobre os joelhos e o conselho do mordomo dando voltas na cabeça. Ao amanhecer, antes que o sol terminasse de sair sobre os ciprestes, tomou uma decisão. Não iria assinar. Não iria sair da casa de apoio aos funcionários até que Cristóvão Laranjeira Valdivieso lhe dirigisse a palavra, não por orgulho, mas por sua filha, porque assinar aquela carta significava aceitar uma saída sem reparação, sem reconhecimento, sem possibilidade de reclamar nada depois. E porque durante anos Isabel havia calado coisas naquela casa que já não podia mais permitir-se continuar calando. Vestiu Aina cedo. A acompanhou até o portão de serviço onde o transporte escolar a buscava. A menina, antes de subir, agarrou-se por um instante ao avental da mãe. Mamãe, hoje não vai acontecer nada de ruim, certo? Hoje não, minha vida. Hoje vai acontecer algo diferente. Conto para você à noite. A menina assentiu com a solenidade das crianças que aprendem cedo a confiar no que suas mães lhes prometem. Quando Isabel voltou ao caminho principal, seu Fabiano Oliveira Pinheiro, jardineiro histórico do solar da Vista Bela, já estava ajoelhado junto ao canteiro das roseiras brancas com a pequena pá de jardineiro entre as mãos. Era a primeira pessoa do pessoal que chegava a cada manhã. Havia trabalhado naquela casa desde antes de Cristóvão herdar a propriedade. Conheceu a mãe do empresário, conheceu a falecida esposa, conheceu Isabel desde o primeiro dia em que ela cruzou o portão. Dona Isabel, venha aqui um momento, por favor. Isabel se aproximou. Seu Fabiano não levantou a cabeça. Continuou a mexer na terra ao redor de um roseiral com calma profissional. Dona Isabel, ontem à noite, depois que Mateus saiu de sua casa, eu fiquei um tempo vigiando o caminho principal. Vi luz no escritório do senhor Cristóvão até muito tarde. Vi também a luz da sala da senhora Hortência, muito mais tarde do que o habitual, e vi chegar bem cedo um automóvel que deixou o jovem Renato. A senhora o fez vir antes do amanhecer. Renato está aqui. Está aqui, dona Isabel. E isso significa uma coisa. A senhora Hortência está preparando algo para hoje mesmo. O que quer que esteja preparando, não quer a senhora nesta casa quando terminar de prepará-lo. Isabel levou a mão ao peito. Seu Fabiano, o senhor sabe de algo?
O jardineiro finalmente levantou a cabeça. Seus olhos velhos tinham o cansaço acumulado dos homens que viram muitas coisas ao longo de muitos anos. Dona Isabel, eu sei muitas coisas, mas há algumas que guardo há tanto tempo que já não sei se me cabe dizê-las. A falecida senhora desta casa, a esposa do senhor Cristóvão, tinha uma caderneta pequena de capa verde que ela usava para anotar tudo o que acontecia na propriedade, quem entrava, quem saía, o que se comprava, o que se contratava. Eu a vi escrever naquela caderneta muitas vezes. Quando ela faleceu, essa caderneta desapareceu. A senhora Hortência se ocupou pessoalmente de organizar as coisas de sua cunhada, como disse naquele momento, e a caderneta nunca apareceu. Seu Fabiano, o que isso tem a ver comigo? O jardineiro meteu a mão no bolso interno de seu paletó de trabalho, tirou algo embrulhado em um pano velho, desembrulhou-o com cuidado. Era uma caderneta pequena de capa verde, gasta nas bordas. Isabel sentiu o pulso acelerar. Dona Isabel, eu sou um velho, e os velhos às vezes guardam coisas que os outros pensam perdidas. Esta caderneta, eu a encontrei no dia em que a senhora faleceu. Ela mesma me entregou naquela mesma manhã, sem saber que seria a última vez que nos veríamos. Ela me disse, seu Fabiano, guarde-a ao Senhor. Algum dia será útil e essa pessoa saberá a quem ela pertence de verdade. Eu aguardei, esperei, e quando ontem à noite vi o senhor Cristóvão voltar de improviso, soube que esta caderneta finalmente havia encontrado o momento. Isabel pegou a caderneta com mãos que já não podiam disfarçar o tremor, abriu-a e, ao ver a primeira página, levou a mão livre à boca. Dentro, com uma caligrafia elegante e pequena, a falecida senhora do solar da Vista Bela havia escrito anos atrás uma lista de pessoas que ela havia contratado pessoalmente para o serviço da propriedade. Havia nomes, datas, comentários breves sobre cada um, e ao lado do nome de Isabel Carvalho Montenegro, escrita com a mesma caligrafia, havia uma linha que Isabel jamais havia lido em sua vida. Isabel, promessa feita. Se eu não estiver, esta mulher cuidará da casa como eu cuidei. Não a deixem tirar lá nunca daqui. Isabel sentiu as pernas fraquejar. Antes de morrer, Dona Isabel. E deixou outras coisas escritas também. Se a senhora folhear essa caderneta até o final, vai entender por que a senhora Hortência a quer fora desta casa com tanta urgência. Isabel passou as páginas com cuidado. A caligrafia da falecida senhora se tornava cada vez mais tensa em direção ao final da caderneta. As anotações mudavam de tom, deixavam de ser observações de gestão doméstica, passavam a ser outra coisa. Nas últimas páginas havia uma lista diferente, uma lista de números, de datas, de movimentações financeiras que Isabel não entendeu completamente à primeira vista, mas que reconheceu como algo que não deveria estar anotado em uma caderneta pessoal de uma senhora da casa. E ao lado de algumas dessas movimentações, escrito 2 vezes com tinta mais forte, aparecia um nome, Hortência. Hortência. Isabel fechou a caderneta, envolveu-a novamente no pano, apertou-a contra o peito. Seu Fabiano, isso não me pertence. Isso pertence ao senhor Cristóvão. Concordo, Dona Isabel. Mas a senhora Hortência hoje mesmo vai tentar expulsar lá desta casa antes que o senhor Cristóvão possa falar com a senhora. Se a senhora entregar essa caderneta diretamente ao senhor Cristóvão, antes que a senhora Hortência a encontre, o destino desta casa muda hoje. Se a senhora Hortência a tirar primeiro, essa caderneta desaparece igual como desapareceu da primeira vez. Como faço para entregar a caderneta ao senhor sem passar pela senhora? Seu Fabiano sorriu apenas. Um sorriso pequeno, paciente, antigo. O senhor Cristóvão sai para caminhar pelo jardim todas as manhãs quando dorme aqui. É um costume antigo de quando a falecida senhora vivia. Levantava-se com ela e caminhavam juntos até os roseirais brancos. Ontem à noite o senhor dormiu aqui pela primeira vez em muitos meses. Quando sair, vai caminhar exatamente para este lugar onde estamos parados. E quando chegar, Dona Isabel, a caderneta estará em suas mãos. Eu me encarrego disso. Isabel devolveu a caderneta ao jardineiro. Seu Fabiano aguardou novamente no bolso interno e continuou a mexer na terra ao redor do roseiral, como se a conversa nunca tivesse ocorrido. Enquanto isso, na ala principal da casa, Cristóvão Laranjeira Valdivieso terminava de servir-se um café na cozinha.
Não havia dormido quase nada. A imagem de Isabel chorando no caminho havia dado voltas a noite toda, e a frase que sua irmã lhe havia dito: "Se a governanta tem problemas pessoais, não é responsabilidade nossa resolvê-los", havia lhe deixado um sabor amargo que o café não conseguia tirar. Saiu pela porta lateral da sala de jantar, caminhou pelo sendeiro em direção aos canteiros de roseiras brancas. Era a primeira vez em muito tempo que repetia aquele caminho que costumava fazer com sua esposa todas as manhãs. A poucos metros dos roseirais, seu Fabiano levantou a cabeça ao vê-lo. Cristóvão o cumprimentou com um gesto. "Bom dia, seu Fabiano. Como está a casa?" O jardineiro levantou-se devagar do chão, sacudiu as mãos e disse, olhando-o nos olhos pela primeira vez em muitos anos: "Senhor Cristóvão, esta casa tem 2 donos há muito tempo. Um é o senhor, o outro nunca pediu permissão." Cristóvão ficou parado no caminho e, antes que pudesse perguntar a que se referia, o jardineiro tirou do bolso interno a caderneta de capa verde embrulhada no pano velho e a entregou. Cristóvão Laranjeira Valdivieso recebeu a caderneta verde embrulhada no pano velho e permaneceu parado no caminho do jardim muito tempo sem abri-la. A tinha entre as 2 mãos. A olhava como se olha um objeto que sabemos que vai mudar a vida no segundo em que decidirmos abri-lo. Seu Fabiano Oliveira Pinheiro permaneceu ao seu lado sem pressioná-lo, removendo a terra ao redor do roseiral com a calma profissional de quem leva décadas trabalhando aquela mesma terra. A luz da manhã caía oblíqua sobre os canteiros, o ar cheirava a rosas e a umidade matinal. "Seu Fabiano, esta é a letra dela." "Sim, senhor Cristóvão. Quando a senhora lhe entregou, na manhã do dia em que ela se foi, senhor Cristóvão, me chamou ao portão de serviço. Pensei que ia me pedir alguma mudança nos roseirais, mas me entregou esta caderneta embrulhada neste mesmo pano. Me disse 2 frases. A primeira: "Seu Fabiano, guarde-a o senhor. Esta caderneta não deve passar pela família." A segunda: "Senhor Cristóvão, foi: quando chegar o momento, aparecerá uma pessoa que precisa do que está dentro. O senhor saberá. Eu confio no senhor." Cristóvão fechou os olhos. Deixou passar um segundo inteiro sem se mover. Quando os abriu, a voz saiu mais baixa do que pretendia. "E por que nunca me chamou, seu Fabiano?" Seu Fabiano não levantou a cabeça do roseiral, mas respondeu com a franqueza tranquila que só se permitem os homens que já viveram bastante. "Porque naquele dia, senhor Cristóvão, o senhor não estava na casa, e porque a senhora me disse antes de ir que, quando chegasse o momento, o senhor não estaria também. A senhora me disse: meu marido vai demorar anos para voltar a esta casa de verdade. Quando ele voltar, será porque a caderneta o chamou. Eu não entendi naquele momento, senhor Cristóvão. Hoje eu entendo." Cristóvão sentiu os ombros relaxarem. Aquela mulher, sua esposa, o havia conhecido melhor do que ele mesmo havia se permitido conhecer. Havia antecipado em seu leito os anos de viagens, os jantares em hotéis de aeroportos, os almoços cancelados, as decisões evitadas. Havia antecipado também que esta caderneta não podia passar por sua irmã. Abriu o pano com cuidado, passou as páginas iniciais, reconheceu a caligrafia, reconheceu os pequenos desenhos que sua mulher fazia à margem quando algo lhe importava. E então, em uma das primeiras páginas, viu a linha com o nome de Isabel Carvalho Montenegro. Isabel, promessa feita. Se eu não estiver, esta mulher cuidará da casa como eu cuidei. Não a deixem tirá-la nunca daqui. Cristóvão levantou a cabeça devagar. Seu Fabiano, que promessa foi essa? O jardineiro endireitou-se, apoiou a pá no canteiro, sacudiu as mãos contra o paletó de trabalho, olhou seu patrão nos olhos pela primeira vez naquela conversa. A senhora esteve doente muitos meses antes de partir, senhor Cristóvão. O senhor estava viajando quase sempre, mas alguém tinha que estar aqui dentro com ela nas horas em que o corpo doía e ninguém da família descia para vê-la. Essa pessoa foi Dona Isabel, não por salário. A senhora lhe havia dito há tempos que não lhe pagava essas horas. Eram horas que a própria Isabel presenteava à senhora. Lia para ela, segurava sua mão, passava o pano morno pela testa quando a febre subia. Contava coisas de sua filhinha Aina para fazer, lá rir, porque a senhora amava ouvir histórias de crianças desde que descobriu que ela mesma não as teria. Eu sei porque passava por debaixo da janela do quarto da senhora e ouvia as 2 vozes. A voz cansada da senhora
e a voz baixa e paciente de Isabel. Isso foi o que a senhora lhe agradeceu na caderneta. Cristóvão levou a mão livre à boca. Houve um silêncio longo entre os dois homens. Uma borboleta passou voando entre os canteiros. Seu Fabiano continuou falando com a mesma calma. Dias antes de partir, a senhora pediu a Isabel uma promessa, uma só. Eu a ouvi pela janela sem querer. A senhora lhe disse: Isabel, prometa-me que enquanto você respirar, esta casa continuará tendo alguém que a cuide como eu cuidei. Eu parto em paz e sei que você fica. Isabel prometeu, senhor Cristóvão. Prometeu com a mão apoiada sobre a mão da senhora. Cristóvão sentiu os olhos se encherem de algo que ele não se permitia há anos. Não as deixou cair, mas sentiu e era para ele suficiente. Seu Fabiano, e minha irmã? Minha irmã sabia dessa promessa? A senhora Hortência chegou a esta casa poucas semanas depois do enterro, senhor Cristóvão. A caderneta já não estava, eu a havia guardado, mas a senhora Hortência entrou no quarto da senhora antes que qualquer um de nós e se ocupou pessoalmente de organizar tudo. Se encontrou rastros da promessa, os fez desaparecer. O que sim sei, senhor Cristóvão, é que há meses a senhora Hortência está tentando expulsar Isabel da casa. Ontem à noite mandou o mordomo com uma carta de demissão. Isabel ainda não a assinou, nem vai assinar. Cristóvão apertou a caderneta contra o peito. Seu Fabiano, preciso que me leve ao quarto que era da senhora. O jardineiro assentiu. Senhor Cristóvão, esse quarto está fechado desde o dia em que ela se foi. A senhora Hortência mandou fechá-lo e guardou a chave. Disse que era para preservar a memória. O senhor tem uma cópia dessa chave, seu Fabiano? O jardineiro meteu a mão lentamente no bolso interno do paletó. Tirou uma pequena chave antiga amarrada com um cordão. A senhora me deixou esta cópia, senhor Cristóvão. Me disse, seu Fabiano, esta chave não será usada até que meu marido a peça com suas próprias palavras. O senhor acabou de pedi-la. Enquanto Cristóvão e seu Fabiano caminhavam em direção à entrada lateral da casa na ala principal, Hortência Laranjeira de Bufar terminava de servir café na copa da sala de jantar pequena. À sua frente, sentado com os cotovelos apoiados sobre a mesa e o olhar perdido na janela, Renato Bufar de Laranjeira mexia com uma colher um chá que não havia provado. Renato havia chegado antes do amanhecer, conduzido pelo motorista que sua mãe havia mandado buscá-lo. Havia dormido apenas 2 horas no quarto de hóspedes. Tinha o rosto cansado dos jovens que há meses dormem mal por coisas que não se atrevem a dizer em voz alta. Renato, preciso que esteja concentrado esta manhã. Mãe, diga de uma vez por que me fez vir. Seu tio chegou ontem sem avisar. Viu coisas no jardim que imaginou equivocadamente. Hoje vai querer abrir conversas que não convém a ninguém, nem a ele, nem a você, nem a mim. Preciso que você fale com ele esta manhã, antes que ele fale comigo. Que lhe diga que me viu preocupada, que me viu cansada, que nos últimos meses tenho lidado com problemas administrativos da casa, que não queria incomodá-lo. Preciso que você instale na cabeça dele, antes de qualquer um, a ideia de que eu sou a vítima de uma má interpretação. Renato deixou a colher sobre o prato. Olhou para ela. Mãe, você se escuta? Renato, por favor, não me faça isso hoje. Mãe, há meses você me pede coisas estranhas. Que assine um papel aqui, que ligue para lá, que diga que vi algo quando não estava. E eu continuei assinando. Mãe, porque você é minha mãe. Mas esta manhã você me fez vir antes do amanhecer para mentir para meu tio sobre uma mulher que chora em um jardim. Uma mulher que, pelo que me lembro, foi uma das poucas pessoas que estiveram ao lado da minha tia até o último dia. Hortência deixou a xícara sobre a mesa com um golpe seco. Sua tia era uma mulher simples que entrou nesta família por casualidade. Sua tia não era ninguém antes de se casar com seu tio. E a empregada essa que você tanto recorda, chegou a esta casa por essa tia sua que você idealiza. Eu não devo nada à memória dessa mulher, Renato, e você também não. A única coisa que você deve a esta família é o sobrenome que carrega. E esse sobrenato, Renato, se sustenta porque alguém aqui sabe administrar o que há. Renato ficou calado. Por um momento, mãe acreditou que o filho havia voltado ao seu lugar de filho obediente. Mas então Renato fez algo que nunca havia feito antes. Levantou-se da mesa. Mãe, não vou falar com o tio. Se quiser falar com ele, fale você. E se me perguntar diretamente o que vi nestes meses,
Vou dizer o que vi, sem acréscimos. Renato, sente-se. Não, mãe, hoje não. O jovem saiu da copa. Hortência permaneceu parada com o guardanapo apertado entre os dedos. Pela primeira vez em anos, sua mão tremeu. Na ala lateral da casa, Cristóvão e seu Fabiano chegaram em frente à porta do antigo quarto da falecida senhora. A porta estava fechada com um pequeno cadeado adicional que Hortência havia mandado instalar acima da fechadura original, uma precaução que ninguém do pessoal nunca havia questionado. Seu Fabiano tirou a chave antiga do bolso. Introduziu-a na fechadura original. A porta não abriu. O jardineiro levantou a cabeça, olhou o cadeado. Depois olhou para Cristóvão. Senhor Cristóvão, minha chave não serve. Há um cadeado novo que não estava antes. Cristóvão apertou a mandíbula. Seu Fabiano, vá buscar Mateus que traga as ferramentas da área de serviço. Vamos abrir esta porta hoje mesmo. O jardineiro assentiu. Caminhou pits, sintrofiar afes e afim. Quinou pelo corredor de Ziaf. Pensou em sua esposa. Cristóvão ficou sozinho em frente à porta fechada. Apoiou a mão sobre a madeira. Pensou em sua esposa. Pensou na voz de Isabel, falando baixinho durante horas a uma mulher doente sem pedir nada em troca. Pensou nos anos em que ele havia passado fugindo daquele quarto em vez de entrar para chorar lá dentro. E então, do outro extremo do corredor, ouviu passos rápidos. Hortência apareceu na curva do corredor, tinha o rosto composto, mas os olhos acesos. Caminhava diretamente para ele. Cristóvão, Mateus me disse que você estava aqui. O que faz em frente ao quarto de Beatriz? Cristóvão não se moveu. Vou abrir este quarto. Hortência, querido, você não pode. Eu mandei fechar este quarto para preservar a memória de sua esposa. Está intacto desde o dia em que ela nos deixou. Se você entrar agora, vai remover coisas que leva anos evitando. Não lhe faz bem. Hortência, vou abrir este quarto agora. Cristóvão, eu te rogo que espere. Falemos primeiro. Se quiser entrar, entremos juntos. Mas não assim, não com um cadeado quebrado. Por que você não quer que eu entre, Hortência? A irmã ficou calada uma fração de segundo e então, pela primeira vez em anos, sua elegância glacial se quebrou. Não totalmente, apenas 1 milímetro. Mas Cristóvão viu. Cristóvão, querido, não faça isso consigo. Perguntei por que você não quer que eu entre. Responda-me. Hortência respirou fundo. Buscou a resposta perfeita. Não a encontrou. Em seu lugar, falou de um lugar que ela mesma não esperava, porque dentro desse quarto, Cristóvão, há coisas que sua mulher deixou preparadas para você antes de partir. E eu, durante anos, decidi que você não as veria até que estivesse pronto. Fiz isso por amor de irmã, não por outra coisa. Cristóvão a olhou durante um longo segundo. Hortência, você abriu este quarto depois que ela se foi. Cristóvão, responda-me. Abri uma única vez, querido, para arrumar. Tirou algo de dentro. Hortência não respondeu. Mateus Ferrazano apareceu naquele momento no corredor, trazido por seu Fabiano com uma pequena caixa de ferramentas na mão. Parou a alguns passos ao ver a dona. O silêncio tornou-se denso. Cristóvão estendeu a mão para o mordomo. Mateus, as ferramentas, por favor. Cristóvão, eu te rogo. Hortência, vá para sua sala. Depois conversamos você e eu. Mas agora vou entrar neste quarto. A irmã permaneceu parada no corredor sem saber o que fazer. Depois virou-se sem dizer mais nada e afastou-se pelo corredor com o chalé apertado entre os dedos. Cristóvão pegou as ferramentas. Seu Fabiano e Mateus o assistiram. Em poucos minutos, o cadeado adicional estava no chão. A chave antiga entrou na fechadura original, a porta se abriu e o que Cristóvão Laranjeira Valdivieso viu dentro do quarto fechado de sua esposa o deixou parado no limiar sem poder dar um passo à frente. Cristóvão Laranjeira Valdivieso permaneceu parado no limiar do quarto fechado de sua esposa Beatriz, olhando o que havia lá dentro, sem poder mover os pés por um tempo que nem seu Fabiano nem Mateus se atreveram a interromper. O quarto não estava intacto como Hortência havia declarado anos atrás. Tampouco estava destruído. Estava algo pior do que ambas as coisas. Estava reorganizado. A cama de Beatriz ainda estava feita com a colcha que ela mesma havia bordado à mão. O guarda-roupa ainda estava fechado. A pequena biblioteca no canto ainda tinha os livros alinhados. Mas todo o resto, os objetos pessoais que Beatriz havia deixado sobre a mesinha de cabeceira, os porta-retratos que ela tinha sobre a cômoda,
o costureiro de Vime onde guardava lenços bordados, a pequena caixa de música que Cristóvão lhe havia presenteado no primeiro aniversário de casamento. Tudo isso já não estava em seu lugar. Ou pior, já não estava. Em seu lugar, sobre a cômoda, havia uma fila ordenada de 4 pastas administrativas etiquetadas com letras pequenas. Pastas que não pertenciam a Beatriz. Pastas que pertenciam à administração doméstica de Hortência. Aquele quarto fechado, selado ao mundo em nome de preservar a memória da falecida senhora, funcionava na verdade como arquivo pessoal de Hortência Laranjeira de Buffard. Cristóvão entrou devagar. Cada passo ressoava contra o silêncio acumulado de anos. Seu Fabiano e Mateus permaneceram no limiar por respeito. Cristóvão aproximou-se da cômoda, pegou a primeira pasta, abriu-a. Dentro, dezenas de comprovantes, movimentações bancárias, pagamentos a fornecedores que ele não reconhecia, contratos de serviços extras da propriedade, todos assinados por Hortência em seu nome, todos carregados à conta corrente da família. Passou para a segunda pasta, mais do mesmo. Passou para a terceira, o mesmo. A quarta pasta era diferente, estava etiquetada com 2 iniciais pequenas. RBL, Renato Buffard Laranjeira. Cristóvão abriu a quarta pasta. Dentro, transferências mensais sustentadas durante anos para uma conta em nome de seu sobrinho, com autorizações assinadas por Hortência, da própria administração do solar da Vista Bela. O empresário apertou a pasta contra o peito. Pela primeira vez desde que havia entrado no quarto, sentiu que não era tristeza o que lhe subia. Era algo diferente, algo que levava anos adormecido. Era a ira controlada, fria, profissional, a ira de um homem que entende, em uma fração de segundo, que sua ausência não foi apenas emocional, foi também administrativa, foi também econômica, foi também moral. Caminhou até a mesinha de cabeceira, levantou a colcha, procurou debaixo do colchão com a mão, não encontrou nada, mas ao levantar o travesseiro que Beatriz costumava usar, viu algo que o deteve. Uma pequena fotografia gasta, dobrada em 4, escondida dentro da fronha, atirou, desdobrou-a com cuidado. Na fotografia estavam 2 mulheres, uma era Beatriz, sua esposa, a outra era Isabel Carvalho Montenegro. Estavam sentadas na beira da cama daquele mesmo quarto. Beatriz, já doente, segurava no colo um bebê pequeno de poucos meses. O bebê era Aina. Beatriz sorria para a câmera com aquele sorriso cansado e luminoso que tinha nos últimos meses de vida. Isabel, ao seu lado, segurava o braço de Beatriz com uma ternura que não era de empregada, era de irmã. Cristóvão sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na beira da cama de sua esposa. Pela primeira vez em anos naquela casa, permitiu-se chorar dentro daquele quarto. Seu Fabiano e Mateus retiraram-se em silêncio do limiar. Fecharam a porta sem fazer barulho. Deram ao patrão o espaço que correspondia. Cristóvão chorou um tempo que ele mesmo depois não soube medir. Quando finalmente se endireitou, secou o rosto com o lenço de pano que Beatriz lhe havia bordado anos atrás e que ele guardava sempre no bolso interno do paletó. Levantou-se, pegou as 4 pastas, pegou a fotografia, saiu do quarto e, pela primeira vez em muitos anos, caminhou pelo corredor de sua própria casa com a postura de um homem que havia decidido recuperar o que era seu. A poucos metros dali, na cozinha principal, Aleia Pinheiro de Castro, cozinheira principal do solar da Vista Bela, aplaumoço quando Mateus Ferraz apareceu na porta de serviço. O mordomo fez um pequeno gesto com os dedos. Aleia entendeu. Secou as mãos no avental. O seguiu até o pequeno office adjacente. Dona Aleia. O senhor Cristóvão abriu o quarto. A cozinheira levou a mão ao peito. Pela primeira vez em anos seu rosto, acostumado à prudência profissional, deixou transparecer algo que se parecia muito com alívio. Mateus, e então, o senhor está lá dentro ainda? Seu Fabiano e eu lhe demos a caderneta da falecida senhora. Viu as pastas que a senhora Hortência guardava ali. Viu movimentações de dinheiro. Viu transferências para o jovem Renato. E viu, dona Aleia, uma fotografia debaixo do travesseiro da senhora. A fotografia com o bebê. Ele a encontrou. Aleia apoiou-se contra a parede do office. Fechou os olhos um instante. Mateus, é hora. A cozinheira caminhou até o armário alto do fundo do office. Subiu em um banquinho pequeno. Tirou da prateleira superior uma caixa de metal velha.
das que se usam para guardar biscoitos finos, amassada em um canto pelos anos. Abaixou, abriu-a. Dentro havia um caderno comum de capa dura cor creme, com uma etiqueta escrita à mão que dizia Caderno de Receitas da Aleia, Solar da Vista Bela. Mas ao abri-lo, Mateus entendeu em seguida que aquele caderno não era um recetário ou era apenas na superfície. Cada receita creme de abóbora, 1000 folhas de maçã, pudim de nozes, risoto de cogumelos tinha ao final, em uma pequena margem escrita a lápis, uma série de números. Aleia passou as páginas com dedos firmes. Mateus inclinou-se sobre o caderno. Dona Aleia, isto é tudo o que a senhora Hortência me fez cozinhar nestes anos, Mateus. Cada vez que me pedia um menu especial para uma visita que não estava na agenda oficial da casa, cada vez que me fazia subir bandejas para a sala de visitas privada no fundo da ala oeste com instrução de não anunciar ninguém, cada vez que chegava um fornecedor pela porta de serviço com caixas que não constavam nos pedidos do office, eu não podia denunciar nada, Mateus. Se eu denunciasse, a senhora me substituía em uma semana e minha neta, que você sabe que vive comigo, depende do meu salário. Mas anotar, isso sim eu podia. Anotei tudo. Cada dia, cada visita, cada caixa, cada hora. Aleia fechou o caderno, apertou-o contra o avental. Mateus, leve-me ao senhor. Cristóvão Laranjeira Valdivieso terminava de descer a escadaria principal com as 4 pastas debaixo do braço, quando viu Mateus Ferraz e Aleia Pinheiro de Castro aparecerem na base. A cozinheira tinha a caixa de metal aberta entre as mãos e o caderno creme sobre as palmas. Senhor Cristóvão, por favor, veja isto. Cristóvão sentou-se com ela no sofá do hall. Aleia lhe explicou cada anotação. As receitas eram apenas o revestimento. Os números pequenos ao final de cada prato eram datas, horários e movimentações. Cristóvão cruzou mentalmente, uma a uma, as anotações de Aleia com as movimentações bancárias que acabara de ler nas pastas do quarto. Coincidiam. Visitas que Aleia havia anotado correspondiam a transferências nas pastas. Caixas que haviam entrado pela porta de serviço coincidiam com pagamentos a fornecedores fictícios. O esquema paralelo de Hortência estava ali em duplo registro. Cristóvão fechou o caderno, tomou a mão de Aleia, Dona Aleia, e a senhora me deu em 1 hora o que minha própria auditoria não me teria dado em 1 ano. Senhor Cristóvão, não fui eu, foi sua esposa. A senhora Beatriz me ensinou há muitos anos a ter sempre um caderno de apoio. Me disse, Aleia, se alguma vez nesta casa acontecer algo estranho e ninguém acreditar em mim, seu caderno acreditará. Eu nunca esqueci essa frase, senhor Cristóvão, e quando as coisas estranhas começaram a acontecer, soube que me cabia a mim cumprir. Cristóvão assentiu, tirou o celular do bolso, discou um número. Carolina, sou Cristóvão Laranjeira. Preciso que venha ao Solar da Vista Bela esta mesma tarde com sua equipe de auditoria. Traga quem tiver que trazer. Sim, hoje. Sim, urgente. Vamos abrir tudo. E sim, Carolina. Quero também que passe esta tarde para buscar uma pessoa na casa de apoio aos funcionários do fundo do terreno. Isabel Carvalho Montenegro. Quero que a tome desde hoje como testemunha formal e que lhe ofereça representação legal da minha parte, caso isso se complique. Sim, obrigada. Desligou, olhou para Mateus, Aleia e seu Fabiano, que havia se juntado ao hall em silêncio. Hoje tudo termina, senhores. A poucas horas dali, na sala de sua própria casa, Hortência Laranjeira de Bufar terminava de arrumar o chalé em frente ao espelho do aparador. Havia tomado a decisão, depois da cena do corredor, de adiantar uma reunião que tinha planejada com um corretor de imóveis. Levava meses preparando em silêncio a possível venda de uma porção do terreno adjacente ao Solar da Vista Bela, terreno que tecnicamente pertencia a uma empresa que ela havia constituído anos atrás usando autorizações cruzadas com a assinatura de seu irmão. Se a operação se fechasse naquela mesma semana, as movimentações que pudessem ser descobertas em qualquer auditoria futura ficariam diluídas em uma venda legítima. Pegou a bolsa, caminhou em direção à saída, e então o portão principal da propriedade se abriu e entrou um automóvel escuro que Hortência reconheceu em seguida. O automóvel da advogada particular de seu irmão, a doutora Carolina Veríssimo Escobar,
a mulher que ela jamais havia conseguido deslocar. Atrás do primeiro automóvel entrou um segundo e um terceiro. Hortência deteve-se no degrau superior da entrada principal. Por um instante, seu rosto impecável não soube que expressão compor, e antes que pudesse processar o que estava vendo, seu celular vibrou. Era uma mensagem breve de seu filho Renato. Mãe, seu Fabiano me contou o que a tia Beatriz te disse antes de partir sobre Isabel. Eu sabia disso há tempo. Hoje decidi que não posso mais continuar te ajudando. Sinto muito. R. Hortência leu a mensagem 2 vezes. Sua mão livre durante um instante, não encontrou onde se apoiar, e da ala lateral da casa, Cristóvão Laranjeira Valdivieso apareceu na entrada principal com as 4 pastas administrativas debaixo do braço, o caderno de Aleia sobre as palmas, a caderneta verde guardada no bolso interno do paletó e a fotografia de Beatriz e Isabel, segurando Aina, apertada contra o peito. Atrás dele, Carolina Veríssimo e sua equipe subiam a escadaria. Hortência entendeu naquele segundo que a casa que havia governado durante anos acabava de mudar de dono em poucas horas, sem um único grito, sem um único escândalo, simplesmente porque alguém em algum lugar daquela propriedade havia decidido finalmente abrir uma porta que levava tempo demais fechada. E enquanto Carolina cruzava o limiar com a pasta de auditoria debaixo do braço, na pequena casa de apoio aos funcionários do fundo do terreno, Isabel Carvalho Montenegro ouvia uma batida suave na porta. Era seu Fabiano. Dona Isabel, estão chamando-a na casa principal. Uma advogada a está esperando e o senhor Cristóvão pediu que a senhora leve a Aina consigo. Isabel levou a mão ao peito. Por que a Aina, seu Fabiano? O jardineiro a olhou com os olhos brilhantes. Porque há alguém nesta casa que não a viu crescer e que, depois de hoje, Dona Isabel, já não pensa em permitir-se continuar sem ver lá. Isabel Carvalho Montenegro caminhou pelo caminho do jardim em direção à casa principal com a mão de Aina apertada na sua. A menina usava o uniforme escolar. Havia voltado do transporte há poucos minutos e olhava tudo ao seu redor, com os olhos enormes de quem pisa pela primeira vez em um território que até então só havia olhado de longe. Mamãe, aonde vamos? Vamos ao hall principal da casa, minha vida. Mas você sempre me diz que a casa principal não é para crianças de funcionários. Isabel parou bruscamente no caminho, agachou-se em frente a Aina, tomou suas 2 mãos. Isso me disse outra pessoa. Minha vida, não eu. E essa pessoa hoje já não manda nesta casa. Aina a olhou com a atenção lúcida que já tinha aos seus 7 anos. Mamãe, você chorou hoje? Hoje não, minha vida. Hoje não vou chorar mais nunca mais. Isabel lhe sorriu com um sorriso cansado e pleno das mães que finalmente aprendem a não mentir para os filhos. Hoje não, minha vida. Isso eu posso prometer. Tomou a menina pela mão outra vez. Caminharam juntas até a entrada lateral da casa principal. Seu Fabiano as esperava com a porta aberta. Inclinou apenas a cabeça ao ver Aina. A menina lhe sorriu. Era o único membro adulto da propriedade a quem Aina conhecia bem, porque a deixava ajudar a regar as roseiras brancas cada vez que sua mãe a deixava subir ao jardim no final da tarde. Entre Dona Isabel, o senhor as espera no hall. O hall principal do solar da Vista Bela, espaço que Isabel havia limpado durante anos sem permissão de deter-se a olhá-lo, estava naquela tarde cheio de gente. A doutora Carolina Veríssimo Escobar estava sentada no sofá do fundo com seu computador aberto sobre os joelhos. 2 peritos contábeis jovens trabalhavam sobre a mesa baixa com as 4 pastas administrativas abertas e o caderno creme de Aleia ao lado. Aleia Pinheiro de Castro permanecia de pé junto ao janelão com as mãos cruzadas sobre o avental. Mateus Ferraz supervisionava a entrada lateral. Hortência Laranjeira de Bufar estava sentada em uma das poltronas laterais com o chalé apertado sobre os joelhos. Sua elegância glacial seguia intacta por fora, mas as mãos não lhe respondiam totalmente. A cada certo tempo apertava o chalé com um movimento minúsculo que nenhuma pessoa presente deixou de notar. Cristóvão Laranjeira Valdivieso estava parado junto à lareira apagada. Quando Isabel entrou no hall com Aina pela mão, tudo o que havia na cabeça do empresário se deteve durante uma fração de segundo. A menina da fotografia, a menina que ele havia sustentado sem saber em porta-retratos e cantos daquela casa durante anos.
A menina que sua esposa havia segurado no colo em uma cama doente. A menina cujas histórias haviam feito Beatriz rir quando já quase nada a fazia rir. Estava parada em seu hall a 3 metros dele com um uniforme escolar e a mão de sua mãe apertada como se fosse o último objeto sólido do mundo. Cristóvão engoliu em seco. Caminhou devagar até onde estavam as duas. Agachou-se até ficar na altura de Aina. Olá, Aina. Eu sou Cristóvão. Sou o dono desta casa onde você vive com sua mãe. Você me conhece? A menina o olhou um instante com curiosidade. Depois assentiu. Sim, senhor. Eu o vi na foto. Que foto, minha vida? A foto que minha mãe guarda na mesinha. Aqui o senhor está com a outra senhora em uma mesa com uma toalha branca. Minha mãe me disse que essa outra senhora foi para o céu antes que eu me lembrasse das coisas. Cristóvão fechou os olhos um instante. Quando os abriu, sorriu para a menina com o sorriso mais pleno que havia conseguido compor em anos. Essa outra senhora se chamava Beatriz Aina, e ela te conheceu quando você era bem pequenininha, te teve nos braços, te queria muito. Minha mãe me conta às vezes que a senhora Beatriz me cantava canções quando eu era bebê. Ela te cantava? Eu não sabia, minha vida. Sim, minha mãe me canta as mesmas agora para que eu não as esqueça. Cristóvão sentiu como algo dentro dele que levava anos fechado. Se abria sem pedir-lhe permissão. Hortência, da poltrona, desviou o olhar para a janela. Aléia levou a mão ao avental. Seu Fabiano, no limiar, assentiu em silêncio. Cristóvão se endireitou. Tomou suavemente a mão livre de Isabel. Dona Isabel, não tenho palavras para o que minha esposa fez bem ao confiar na senhora e não tenho perdão para o que eu fiz mal ao não ter percebido antes. Hoje vai começar a mudar tudo o que puder ser mudado hoje mesmo. Isabel não respondeu de imediato. Custava-lhe manter a voz. Quando finalmente falou, fê-lo devagar. Senhor Cristóvão, eu não preciso que o senhor se desculpe comigo. Eu preciso que esta casa volte a ser o que a senhora Beatriz queria que fosse. Para a Aina, para todos os que trabalham aqui, para o senhor mesmo. Cristóvão assentiu. Apontou um sofá para que se sentasse com a menina. Isabel obedeceu. Carolina Veríssimo levantou a cabeça do computador. Senhor Cristóvão, enquanto os peritos terminam de cruzar os registros, chegou a pessoa que pediu que viessem. Está esperando no aparador. Que entre, Carolina. Mateus Ferraz retirou-se um instante. Voltou acompanhando uma mulher idosa que entrou no hall, apoiada em uma bengala de madeira escura, cabelo branco preso com uma fivela pequena. A postura magra e lúcida das anciãs que viram demais para que algo ainda as surpreenda. Dona Remédios Iturralde, vizinha da propriedade adjacente ao solar da Vista Bela, havia aceitado cruzar o caminho a pé para chegar até o hall principal. Conhecia aquele hall desde antes de Cristóvão nascer. Cristóvão querido, cheguei o mais rápido que pude. Dona Remédios, agradeço infinitamente que esteja aqui. Por favor, sente-se. A anciã sentou-se no sofá em frente ao de Isabel. Olhou para a menina, olhou para Isabel, olhou para Hortência do outro lado do hall, um olhar longo, frio, que Hortência não retribuiu. Depois virou-se para Cristóvão. Querido, Carolina me adiantou por telefone o que você está encontrando hoje. Não me surpreende quase nada. A única coisa que me surpreende é que tenha demorado tanto para encontrar. Mas esse é o meu problema, não o seu. Diga-me em que posso ajudar. Dona Remédios, preciso que a senhora me conte, em frente à doutora Veríssimo e em frente a quem quiser ouvir neste hall, o que minha mãe e minha esposa lhe deixaram dito em vida sobre o solar da Vista Bela. Dona Remédios assentiu, apoiou as duas mãos sobre a bengala e começou a falar com a voz pausada das pessoas mais velhas, que entendem que cada palavra tem um peso. Sua mãe, Cristóvão, era minha amiga desde que as duas éramos jovens. Quando adoeceu, me fez prometer duas coisas em frente à sua cama. A primeira, que eu ia vigiar desta propriedade do meu balcão enquanto eu vivesse, porque ela sabia que você ia estar ocupado em outras coisas, e que sua irmã ia tentar fazer um lugar aqui dentro que não lhe correspondia. A segunda, que o dia em que eu visse algo grave, não me calaria. Eu deveria ter lhe ligado a tempo, querido, e não o fiz. Pensei que sua esposa Beatriz ia poder sozinha. Quando Beatriz adoeceu, também me fez prometer uma coisa a mais. Uma só. Qual, Dona Remédios? Que se algum dia sua irmã tentasse tirar Isabel desta casa,
Eu lhe diria pessoalmente o que Beatriz havia assinado antes de morrer. Cristóvão levantou a cabeça devagar. Hortência, do sofá, virou o rosto para a anciã com um movimento que desta vez não conseguiu dissimular. O que minha esposa assinou, dona Remédios? A vizinha olhou para Carolina Veríssimo. A advogada lhe respondeu com um pequeno gesto da cabeça. Dona Remédios meteu a mão na pequena bolsa de couro que levava pendurada no braço. Tirou um envelope lacrado, velho, com o selo de um tabelião público. Este envelope Beatriz deixou em minha casa poucos dias antes de partir, querido. Me pediu que o guardasse até que um dia a pessoa indicada viesse buscá-lo. A pessoa indicada, Cristóvão, é você, e eu o entrego hoje. Carolina Veríssimo estendeu as mãos. Dona Remédios lhe passou o envelope. A advogada verificou o selo, abriu-o em frente a todos os presentes com o cuidado profissional que correspondia. Dentro havia 2 folhas notariais. Carolina as leu por cima rapidamente. Levantou a cabeça, olhou para Cristóvão, depois olhou para Isabel, depois olhou para Aina, que brincava com a bainha do uniforme sem entender o que acontecia ao redor. Senhor Cristóvão, sua esposa, Dona Beatriz, deixou assinado perante tabelião um ato de constituição de um fundo educacional em favor da menina Aina Carvalho Montenegro até seus 21 anos. Cobre escolaridade completa, universidade, moradia e manutenção. Está respaldado por uma porção do patrimônio pessoal de Dona Beatriz, que jamais foi incorporado ao inventário porque estava separada em uma conta particular dela. A senhora Hortência, como administradora doméstica, teve acesso a essa conta há anos e o acesso aparece nos registros que temos sobre a mesa. Hortência levantou-se do sofá. Carolina, isso é um absurdo. Eu nunca toquei nessa conta. Senhora Hortência, as movimentações estão assinadas. Os peritos terminaram de cruzar os registros há 10 minutos. As transferências mensais que aparecem como assistência familiar nas pastas que estão sobre a mesa saíram uma a uma do fundo educacional da menina. Hortência ficou parada no meio do hall. Pela primeira vez naquela tarde, sua elegância glacial se quebrou completamente. Isabel levou a mão ao peito, apertou Aina contra seu colo. A menina a olhou sem entender. Mamãe, o que está acontecendo? Nada, minha vida. Nada que você tenha que entender agora. Cristóvão aproximou-se de Isabel. Agachou-se outra vez em frente à menina. Aina, minha esposa Beatriz deixou algo escrito há muitos anos para você. Algo que esperaria o dia em que você pudesse entender. Hoje não vamos explicar tudo, mas quero que saiba uma coisa. O que essa senhora do céu deixou escrito para você, eu mesmo vou cuidar a partir de hoje, até que você seja grande e até depois também. Aina o olhou com seriedade, depois lhe sorriu. Está bem, senhor. Cristóvão sentiu que algo se partia. Endireitou-se, caminhou até onde estava Hortência, olhou para ela sem levantar a voz. Hortência, nesta casa há uma menina que minha esposa adorava. Você durante anos tirou dinheiro de um fundo educacional que minha esposa havia deixado para que essa menina não lhe faltasse nada. Você tirou dinheiro, Hortência, de uma menininha para pagar um salário paralelo ao seu filho, meu sobrinho, que só hoje se atreveu a lhe contar que não ia mais te acobertar. Você sabe o que isso significa, Hortência? Hortência não respondeu. Significa que a conversa terminou. Carolina vai cuidar dos passos legais. Você esta noite vai dormir em outra propriedade. Amanhã bem cedo vai ver gente aqui organizando a transição. Hortência abriu a boca. Ia dizer algo. Interrompeu a um som seco contra o janelão do hall. Renato Buffard Laranjeira havia aparecido no caminho exterior. Tocou o vidro com os nós dos dedos. Tinha o rosto desfeito. Cristóvão fez um gesto para que entrasse. O sobrinho entrou no hall, caminhou até onde estava seu tio. Não olhou para sua mãe. Tio, vim me entregar. Tenho mais papéis. Mamãe não sabe que os tenho. Se precisar, são seus. Cristóvão olhou para o jovem. Depois olhou para a caderneta verde de Beatriz que seguia guardada no bolso interno do paletó. Apoiou a mão sobre o ombro do sobrinho e então, antes que Cristóvão pudesse responder, a porta principal do hall se abriu de golpe e entrou um homem que ninguém naquela sala, nem Carolina, nem Dona Remédios, nem a própria Hortência, havia esperado ver aparecer naquela tarde. Um homem que tinha a mesma postura, a mesma testa e a mesma maneira de pisar o mármore que o falecido pai de Cristóvão e Hortência,
e que se identificou antes que alguém conseguisse reagir com uma frase que deixou todo o hall sem ar. Boa tarde, desculpem a interrupção. Meu nome é Aníbal Laranjeira Valdivieso. Sou irmão mais novo de Cristóvão e de Hortência e venho a esta casa depois de 40 anos sem ter pisado nunca este limiar. O hall principal do Solar da Vista Bela ficou em silêncio absoluto quando Aníbal Laranjeira Valdivieso terminou de pronunciar seu nome. Hortência, que estava parada junto à poltrona, levou a mão livre ao chalé, com um movimento que desta vez não conseguiu dissimular. Cristóvão ficou imóvel no meio do hall. Dona Remédios Iturralde, sentada no sofá, foi a única pessoa na sala que não mostrou surpresa. Apoiou as duas mãos sobre a bengala. Levantou apenas a cabeça. Aníbal, querido, você chegou exatamente na hora que te avisei esta manhã. Cristóvão girou a cabeça para a anciã. Dona Remédios, a senhora ligou para meu irmão? Liguei eu, querido. Há vários anos que tenho o número de Aníbal guardado na minha agenda. Beatriz me deixou. Me pediu que o dia em que a situação nesta casa o justificasse, eu discasse esse número e dissesse a Aníbal exatamente isto. Chegou o dia. Esta manhã, quando Carolina me adiantou por telefone o que estavam encontrando vocês aqui, peguei minha agenda, disquei o número. Aníbal me disse uma única palavra: vou. Cristóvão sentiu os ombros relaxarem. Aníbal cruzou o hall devagar. Não olhou para Hortência. Caminhou direto até onde estava seu irmão. O abraçou. Foi um abraço breve e sóbrio, dos irmãos que passaram 40 anos sem se tocar e que no segundo do reencontro entendem que esse tempo não vai ser recuperado com palavras. Cristóvão. Demorei. Aníbal. Por que nunca voltou? O irmão mais novo afastou-se apenas, tirou do bolso interno do paletó um envelope amarelo gasto com selo de cera vermelha, ainda sem abrir. Entregou. Por isto. Beatriz me mandou poucos dias antes de partir. Me fez prometer que não a abrisse nunca eu sozinho, que a trouxesse a esta casa no dia em que Dona Remédios me ligasse. Hoje, Cristóvão, você vai ler a carta comigo. É de sua mulher, é para você e é também para mim. Cristóvão recebeu o envelope com mãos que já não tremiam. Caminhou até o sofá onde estava Dona Remédios. Fez um gesto a Isabel para que se aproximasse com Aina. As duas sentaram-se ao seu lado. Carolina Veríssimo permaneceu de pé a uma distância respeitosa. Seu Fabiano entrou no hall em silêncio e se posicionou junto ao janelão. Cristóvão abriu o envelope. Dentro, 2 folhas escritas com a caligrafia elegante de Beatriz. A voz da mulher falecida voltava ao hall principal da casa depois de muitos anos. Meu Cristóvão, se você está lendo esta carta, Dona Remédios cumpriu a promessa que me fez e Aníbal cumpriu a promessa que me fez a mim, significa que algo grave aconteceu nesta casa. Significa também, meu amor, que finalmente alguém se atreveu a abrir as portas que eu não alcancei a abrir em vida. Escrevo para lhe pedir 3 coisas. A primeira, cuide de Isabel. Essa mulher cuidou de mim, em minhas últimas horas, melhor do que ninguém da minha família política soube cuidar. Tenho uma filha pequena que se chama Aina. Essa menina, Cristóvão, tem parte do carinho que você e eu não alcançamos a dar aos nossos próprios filhos. Deixei um fundo educacional assinado para ela. Está nas mãos de Carolina. Cuide desse fundo, meu amor. É o mais parecido que tive a uma filha. A segunda coisa que te peço é que volte a falar com Aníbal. Seu irmão mais novo não foi embora desta casa porque quis. Foi porque sua irmã Hortência conseguiu convencer seu pai em seus últimos anos de vida de que Aníbal havia feito algo que jamais havia feito. Eu conheci seu irmão pouco antes de minha doença. O encontrei em uma viagem ao sul. Falamos durante horas. Entendi em uma única tarde o que você não entendeu em 40 anos. Aníbal nunca te traiu, Cristóvão. Quem te traiu vivia sob seu mesmo teto. A terceira coisa que te peço, meu amor, é a mais difícil. Hortência é sua irmã. Carrega seu mesmo sobrenome. Compartilha seu sangue. Eu não te peço que a perdoe. Te peço que não se transforme nela. A justiça é uma coisa, a vingança é outra. Você tem que escolher a primeira. Amo você, Cristóvão. Onde estiver lendo isto, saiba que eu estive olhando esta casa todos estes anos, esperando que você voltasse. Sua Beatriz. Cristóvão terminou de ler e baixou a carta sobre os joelhos. Não disse nada durante um longo tempo. Aníbal sentou-se ao lado do irmão sem falar. Isabel levou a mão livre à boca.
Dona Remédios olhou pela janela para os roseirais brancos do jardim. Hortência, do outro lado do hall, deu um passo à frente. Aníbal, não se atreva a acreditar no que essa mulher escreveu em seu leito de doença. Ela não entendia nada da família. Ela veio de fora. Ela nunca teve direito a opinar sobre o que aconteceu entre você, papai, e eu, 40 anos atrás. Aníbal levantou-se do sofá. Desta vez sim olhou para a irmã. Sustentou o olhar dela durante um segundo inteiro. Depois falou com uma calma que a Cristóvão lembrou a voz do pai dos três em seus melhores momentos. Hortência, eu tenho agora 61 anos. Levo 40 anos trabalhando em outro país em um ofício que não interessou nunca a ninguém desta família, casado com 2 filhos adultos, sem ter tocado um único centavo do patrimônio Laranjeira, e vim hoje ao solar da Vista Bela, não pela herança que você e papai acreditaram que eu vinha reclamar então. Vim porque a mulher de meu irmão em seus últimos dias de vida foi a única pessoa desta família que me tratou como filho de minha mãe, e porque ela me pediu há muitos anos que voltasse o dia em que Cristóvão precisasse. Hoje é esse dia. Não vim por você. Não vim contra você. Vim por ele e por ela. Hortência permaneceu parada sem responder. Por uma fração de segundo, em seu rosto impecável, apareceu uma emoção que ela mesma não esperava. Vergonha. Carolina Veríssimo aproximou-se do sofá. Aproveitou a pausa para entregar uma novidade operacional com a sobriedade profissional que correspondia. Senhor Cristóvão, há poucos minutos chegou ao escritório a confirmação oficial. A operação de venda do terreno adjacente ficou bloqueada por ordem judicial preventiva. A empresa que a senhora Hortência constituiu anos atrás, usando autorizações cruzadas com sua assinatura, foi identificada pelos meus peritos. Essa empresa fica interditada a partir desta tarde. Nenhuma movimentação adicional pode ser feita até que a auditoria completa termine. Cristóvão assentiu. Hortência levou a mão ao chalé outra vez. Renato Buffard de Laranjeira, que havia permanecido junto ao janelão, sem dizer palavra desde o momento da entrada de seu tio Aníbal, deu então um passo à frente. Tinha debaixo do braço uma pequena pasta plástica que ele mesmo havia trazido do jardim quando entrou tocando o vidro. Tio Cristóvão, aqui estão os papéis que mencionei antes e algo mais. O sobrinho abriu a pasta, tirou um pequeno pendrive. Há meses, quando comecei a perceber coisas que mamãe me pedia para assinar e que não me pareciam corretas, comecei a gravar as conversas com ela nas áreas comuns da casa. Só as áreas comuns, o living, a sala de jantar, o escritório, nunca espaços privados. Meu advogado me confirmou que nessas áreas a gravação era legalmente admissível. Não queria usá-las, tio. As guardei por se algum dia as precisasse. Hoje as preciso. Cristóvão recebeu o pendrive. Carolina o tomou delicadamente com os peritos contábeis. O conectou ao seu computador, reproduziram um fragmento curto em volume baixo. A voz de Hortência, claramente identificável, instruía Renato meses atrás sobre como justificar perante o notário que as transferências mensais do fundo educacional eram assistência familiar a um sobrinho estudante e que a origem dos fundos era uma conta pessoal da senhora Laranjeira. O áudio terminou. O silêncio no hall foi total. Aníbal olhou para sua irmã. Sua voz saiu suave. Hortência, a menininha, a Aina. Hortência não respondeu. Você tirou dinheiro de uma menininha. A irmã levantou a cabeça. Pela primeira vez naquela tarde tentou falar e não lhe saiu a voz. Buscou a cadeira do sofá com a mão e sentou-se. O chalé lhe caiu sobre o colo e pela primeira vez em 40 anos de elegância glacial, Hortência Laranjeira de Buffard deixou cair 2 lágrimas que não haviam pedido permissão para escorrer. Não eram lágrimas de arrependimento. Cristóvão o notou em seguida. Eram as lágrimas de uma mulher que entendia em uma fração de segundo que a casa que havia governado durante anos acabava de mudar de dono em poucas horas, sem um único grito, sem um único escândalo, simplesmente porque alguém finalmente havia se atrevido a abrir uma porta que levava tempo demais fechada. Carolina Veríssimo aproximou-se de Hortência com a sobriedade profissional que a caracterizava. Senhora Laranjeira de Buffard, a partir desta noite a senhora não poderá pernoitar no solar da Vista Bela. Tenho preparado um apartamento corporativo da família no centro da cidade.
A senhora ficará lá até nova indicação. Amanhã bem cedo, minha equipe irá com a senhora para recolher os efeitos pessoais que considerar imprescindíveis. Qualquer movimentação patrimonial, financeira ou societária sua fica suspensa a partir deste instante. Seus advogados podem entrar em contato comigo a partir de amanhã. Hortência assentiu em silêncio. Pela primeira vez não encontrou nenhuma frase elegante a opor. Matheus Ferraz foi convocado a acompanhá-la, à ala onde ela havia vivido durante anos. A mulher subiu a escada pela última vez como dona doméstica daquela casa. Não se virou do patamar, mas antes de desaparecer no corredor do andar superior, deteve-se apenas e disse, sem olhar para ninguém em particular: Beatriz tinha razão. Depois continuou subindo. Quando Hortência desapareceu do hall, Cristóvão sentou-se no sofá, levou as mãos ao rosto. Aníbal lhe pôs a mão no ombro. Seu Fabiano caminhou até o janelão e ficou olhando os roseirais brancos. Isabel apertou Aina contra seu colo. A menina, que havia escutado partes da conversa sem entender, las completamente levantou o rosto para sua mãe e lhe disse em voz baixa: Mamãe, a senhora Beatriz mandou cartas para um monte de gente. Isabel lhe acariciou o cabelo. Sim, minha vida, ela sabia que não estaria para nos defender a todos. Então se assegurou de que as pessoas que a queriam pudessem nos defender em seu lugar. Eu sou das que ela queria? Isabel lhe beijou a testa. Você é a que ela quis mais, minha vida. Cristóvão escutou aquela resposta do sofá. Endireitou-se, aproximou-se da poltrona onde estavam Isabel e a menina. Sentou-se em frente a elas. Dona Isabel, a partir de amanhã, a senhora já não é governanta desta casa. Isabel sentiu o pulso acelerar. Senhor Cristóvão, a partir de amanhã, Dona Isabel, a senhora é a administradora geral do Solar da Vista Bela, com um contrato assinado por Carolina, com um salário digno do cargo e com autoridade direta para decidir tudo o que se faça dentro e fora desta propriedade. Sua filha terá acesso ao fundo educacional que minha esposa lhe deixou até os 21 anos. E vocês duas, se aceitarem, vão se mudar do quartinho do fundo do terreno para a ala de hóspedes principal, que é a que minha esposa teria querido que ocupassem desde o princípio. Isabel levou a mão livre à boca. Não pôde responder. Seu Fabiano do janelão virou-se apenas. Tinha os olhos brilhantes. Dona Isabel, a senhora Beatriz, onde quer que esteja, hoje está respirando tranquila pela primeira vez em muitos anos. Isabel assentiu em silêncio. As lágrimas lhe caíam sem que ela tentasse detê-las. Aníbal Laranjeira Valdivieso levantou-se do sofá, aproximou-se de seu irmão, falou baixinho. Cristóvão, eu fico uns dias no hotel do centro. Amanhã venho. Se me quiser aqui, venho. Se me quiser fora, também. Mas não vou embora do país até que você me diga que já não precisa de mim. Cristóvão o abraçou outra vez. Desta vez o abraço foi mais longo. Aníbal, amanhã quero você aqui bem cedo. Vamos tomar café da manhã nós dois na sala de jantar onde mamãe nos fazia tomar café quando crianças. Faz 40 anos que essa sala de jantar está esperando por você. Aníbal assentiu. Saiu do hall pela porta principal. Sua silhueta recortou-se contra a luz dourada do entardecer quando desceu a escadaria de mármore. Enquanto isso, no quarto de Hortência, Matheus Ferraz supervisionava em silêncio a preparação da pequena mala que ela levaria naquela mesma noite. Hortência se movia sem falar. De repente, em frente ao espelho da penteadeira, deteve-se. Olhou seu próprio reflexo durante um longo tempo e, pela primeira vez em 40 anos, não reconheceu totalmente a mulher que lhe devolvia o olhar. No bolso do paletó que tinha pendurado no guarda-roupa, seu celular vibrou. Uma mensagem breve de um número que ela não havia voltado a contatar há muito tempo. Dizia somente: Hortência, sei o que aconteceu hoje. Eu guardei um papel assinado por você há muitos anos que prova o que fizemos juntos naquele assunto antigo. Ligue-me antes do amanhecer. R. Hortência levou a mão ao peito. Aquela inicial R não pertencia a seu filho Renato, pertencia a outra pessoa, a alguém que havia estado naquela casa 40 anos atrás e que, contra toda probabilidade, ainda estava vivo. Naquela mesma noite, no apartamento corporativo do centro para o qual Carolina Veríssimo a havia trasladado, Hortência Laranjeira de Buffard sentou-se em frente ao janelão, sem acender nenhuma luz. O celular lhe queimava na palma.
A inicial R da mensagem não pertencia a seu filho Renato. Pertencia a um homem que durante 40 anos ela havia acreditado com firmeza definitivamente fora de sua vida. Ramiro Fontes Costa, o advogado particular de seu falecido pai, o homem que 4 décadas atrás havia assinado com ela o documento pelo qual Aníbal havia sido afastado da família com uma falsa acusação construída sobre evidências inventadas. Hortência havia acreditado durante todos esses anos que Ramiro Fontes Costa também havia morrido. A notícia de seu falecimento, no entanto, havia sido uma construção do próprio Ramiro para se retirar do país e viver em silêncio com a única segurança de sua vida. O documento assinado por Hortência, que provava a cumplicidade dos dois na operação contra Aníbal. Hortência entendeu, olhando o janelão escuro, que a mensagem não era uma ameaça, era um convite a confessar voluntariamente antes que Ramiro o fizesse por ela. Depois de 40 anos, o velho advogado havia decidido morrer tranquilo, e para morrer tranquilo, precisava que o papel que guardava deixasse finalmente de lhe pesar. Apoiou o celular sobre o parapeito, fechou os olhos e pela primeira vez em 40 anos a mulher que havia governado o solar da Vista Bela entendeu sem elegância e sem chalé que a única saída que lhe restava era o caminho mais difícil de todos para pessoas como ela, dizer a verdade. Discou o número de Carolina Veríssimo. Carolina, sou Hortência. Preciso assinar amanhã bem cedo uma declaração completa sem advogados da minha parte, sem negociações. O que sua equipe precisar saber, eu digo. O que tenha sido documentado contra mim, eu confirmo. E há algo mais que vocês não sabem ainda, algo que aconteceu há 40 anos. Preciso que meu irmão Aníbal esteja presente quando eu a assinar. Carolina escutou em silêncio. Quando respondeu, sua voz saiu com a sobriedade profissional de sempre. Amanhã às 9, Hortência. Eu me encarrego de avisar a Aníbal e a seu irmão. Enquanto isso, no solar da Vista Bela, Isabel Carvalho Montenegro e Aina jantaram pela primeira vez em sua vida na sala de jantar pequena da ala principal. A mesa havia sido preparada por Aleia Pinheiro de Castro pessoalmente com a toalha de linho branco que Beatriz havia bordado anos atrás e que Hortência havia mandado guardar depois do enterro. Seu Fabiano havia posto sobre o centro da mesa um pequeno vaso com 2 roseiras brancas recém-cortadas dos roseirais do jardim. Aina comeu em silêncio durante um tempo. Depois levantou o rosto para sua mãe. Mamãe, vamos morar aqui agora? Sim, minha vida. Na ala que tem a janela grande que dá para o jardim das roseiras brancas. Mamãe, eu sempre quis dormir perto dessas roseiras. Isabel sentiu os olhos se encherem. Não as deixou cair. Acariciou a mão da menina. Minha vida, você se lembra das canções que a senhora Beatriz te cantava quando era bem pequenininha? Lembro, mamãe. A da lua que adormece primeiro, a do rio que canta devagar, a da flor que se abre quando ninguém a olha. Há alguém nesta casa que também se lembra dessas canções, minha vida, mas faz muitos anos que não as escuta. Aina entendeu em seguida. As meninas de sua idade entendem essas coisas sem que seja preciso explicá-las. Mamãe, quer que eu as cante para ele? Isabel assentiu em silêncio. Depois de jantar, Isabel acompanhou Aina até a porta do escritório onde Cristóvão Laranjeira Valdivieso estava sentado revisando os papéis da auditoria. A menina entrou sozinha. Isabel ficou no limiar com seu Fabiano. Cristóvão levantou a cabeça ao ver a pequena. Olá, Aina. Olá, senhor. Minha mamãe me disse que o senhor faz muito tempo que não escuta as canções que a senhora Beatriz cantava. Cristóvão apoiou o lápis sobre os papéis, a convidou a sentar-se na pequena poltrona junto à escrivaninha. A menina obedeceu. Apoiou as mãos sobre os joelhos com a solenidade das crianças que entendem que estão a ponto de fazer algo importante, e começou a cantar. Era uma canção simples, a canção da lua que adormece primeiro. Beatriz a havia cantado para Aina quando a menina era apenas um bebê no colo de sua mãe no quarto de doente da dona da casa. Isabel a havia cantado durante anos para Aina, para que não a esquecesse. E agora a menina, sem saber totalmente o que estava fazendo, a devolvia ao homem que durante anos havia fugido daquele quarto, em vez de entrar para chorar lá dentro. Cristóvão escutou a canção inteira com as 2 mãos apoiadas sobre a mesa. Não interrompeu, não desviou o olhar. Quando Aina terminou, ficou em silêncio um longo tempo. Depois agachou-se até ficar na altura da menina.
Aina. Essa canção minha esposa Beatriz inventou. Eu a escutava todas as noites quando éramos jovens. Pensei que havia ido com ela. Faz muitos anos que não a escutava. Agora sabe minha mamãe e a sei eu. Se quiser, canto para o Senhor outro dia também. Cristóvão assentiu. Não pôde responder com palavras. Deu um pequeno beijo na testa da menina. Isabel, do limiar, levou a mão livre à boca. Seu Fabiano junto a ela assentiu em silêncio olhando para o jardim através da janela do corredor. Na manhã seguinte, Aníbal Laranjeira Valdivieso chegou ao solar da Vista Bela bem cedo como havia prometido. Cristóvão o esperava na sala de jantar onde sua mãe os fazia tomar café da manhã quando crianças. A mesa estava posta com 2 xícaras, 2 pratos pequenos, um cesto de pão recém-assado por Aleia, doce de marmelo caseiro e café morno. Os 2 irmãos tomaram café da manhã em silêncio durante vários minutos. Depois Aníbal deixou a xícara sobre a mesa. Cristóvão, 40 anos. Eu sei, Aníbal, eu não quero que você se encarregue do que aconteceu. Você era o filho mais velho. Tinha obrigações, não podia saber. Aníbal, peço perdão mesmo assim, não pelo que aconteceu, pelos 40 anos em que não busquei entender o que aconteceu. Aníbal assentiu, pegou a xícara outra vez, bebeu um gole, depois disse com a calma dos homens que tiveram 40 anos para preparar uma única frase. Irmão, esta casa nunca foi minha. Eu não vim reclamá-la, mas te peço uma única coisa. Diga-me, que me deixe vir tomar café da manhã aqui uma vez a cada tantas semanas até que meu tempo se acabe. Só isso, e que o dia em que me tocar partir, você plante uma roseira branca ao lado das que Beatriz plantou. Cristóvão estendeu a mão por cima da mesa, apertou a de Aníbal. Irmão, enquanto eu viver, você terá seu lugar aqui. Às 9 em ponto, na sala de reuniões do escritório de Carolina Veríssimo Escobar, Hortência Laranjeira de Bufar assinou a declaração completa que havia prometido na noite anterior. Confessou cada movimentação patrimonial, cada autorização cruzada, cada transferência desviada do Fundo Educacional de Aina. E quando terminou com os fatos recentes, levantou o rosto, olhou para Aníbal, que estava sentado do outro lado da mesa junto a Cristóvão, e acrescentou a última declaração voluntariamente: Aníbal, há 40 anos papai te afastou da família porque eu lhe mostrei evidências falsas que Ramiro Fontes Costa construiu comigo. Te acusei de algo que você jamais fez. Eu fiz isso porque sabia que você era o único dos 3 filhos que ia perceber antes de qualquer um que eu não era uma pessoa boa. Tirei você do caminho para ter tempo e aproveitei esse tempo durante 40 anos. Hoje, em frente a esta mesa, declaro que você é inocente de tudo o que lhe foi imputado então e que quero que o patrimônio familiar seja reorganizado com você dentro, onde deveria estar desde o princípio. Aníbal escutou sem interromper. Quando Hortência terminou, não respondeu com palavras. Estendeu a mão por cima da mesa. Hortência a apertou. As 2 mãos tremeram ao mesmo tempo. Pela primeira vez em 40 anos, os irmãos Laranjeira Valdivieso se olharam nos olhos sem mentir. Carolina assinou como testemunha. A declaração ficou protocolizada. Hortência aceitou as consequências civis correspondentes. Renato Bufar de Laranjeira, assistido por seu próprio advogado, havia assinado horas antes sua colaboração formal com a causa. Ramiro Fontes Costa, o velho advogado aposentado, viajou poucas semanas depois pela última vez ao país e entregou pessoalmente a Carolina o documento que havia guardado durante 40 anos. O entregou com mãos trêmulas. Não pediu nada em troca. Pediu somente antes de ir poder caminhar uma única vez pelo caminho do jardim do solar da Vista Bela, junto aos roseirais brancos. Cristóvão lhe concedeu o pedido. Seu Fabiano o acompanhou. O ancião caminhou devagar entre os canteiros. Tocou uma rosa com a ponta dos dedos e partiu. Faleceu tempo depois em paz. Um tempo depois, o solar da Vista Bela voltou a respirar como respirava nos tempos de Beatriz. Isabel Carvalho Montenegro, já instalada com Aina na ala principal, dirigia a administração doméstica com a firmeza serena de quem finalmente ocupa o lugar para o qual foi convocada anos atrás. O pessoal antigo permaneceu em seus postos. Aleia Pinheiro de Castro continuou cozinhando. Seu Fabiano Oliveira Pinheiro continuou cuidando dos roseirais brancos até o final de sua vida útil. Mateus Ferraz Quintela ficou como mordomo principal da casa restaurada.
Carolina Veríssimo Escobar reformulou a governança patrimonial completa da família Laranjeira. Aníbal Laranjeira Valdivieso voltou a tomar café da manhã naquela sala de jantar de tempos em tempos, exatamente como havia pedido. Seus 2 filhos adultos visitaram o solar da Vista Bela com ele em algum momento. Renato Buffard Laranjeira, depois de cumprir sua parte legal, retomou os estudos. Pediu permissão a Cristóvão para visitar seu tio de vez em quando e trazer flores ao quarto de Beatriz, que havia sido reaberto e restaurado tal como ela o havia deixado. Cristóvão lhe concedeu a permissão. Hortência cumpriu integralmente a pena civil correspondente. Não voltou ao solar da Vista Bela, mas um tempo depois, em uma visita autorizada a Aníbal, entregou ao irmão uma carta breve manuscrita, pedindo perdão sem pedir nada em troca. Aníbal aceitou a carta, a guardou no bolso, nunca a rasgou, tampouco a respondeu, mas ao partir disse à irmã uma única frase que ela levou pelo resto de sua vida: Irmã, Beatriz te perdoou antes de mim. Eu te perdoo agora. Dona Remédios Iturralde faleceu uma temporada mais tarde em sua casa adjacente em paz. Cristóvão e Isabel assistiram ao enterro junto com todo o pessoal do solar da Vista Bela. Aina levou um pequeno buquê de roseiras brancas que ela mesma havia cortado no jardim. Aníbal, no discurso breve de despedida, disse de Dona Remédios uma única frase que ficou gravada em quem esteve presente. Esta senhora cumpriu até seu último dia a promessa que minha cunhada Beatriz a fez fazer. Por gente como ela, as casas nunca ficam completamente sozinhas. Uma manhã já entrada em outra estação do ano, Cristóvão Laranjeira Valdivieso saiu para a varanda traseira do solar da Vista Bela com sua xícara de café na mão. A luz dourada do amanhecer caía sobre os roseirais brancos que Beatriz havia plantado anos atrás. Junto a essas roseiras havia uma nova, menor, plantada mais recentemente, com uma pequena placa de bronze ao pé que dizia somente: para Aníbal, o irmão que voltou. Aníbal a havia plantado com suas próprias mãos em sua última visita ao país. Cristóvão sentou-se em um dos bancos de ferro forjado da varanda. Isabel apareceu na porta interna com 2 xícaras de café para ela e para Cristóvão e uma xícara pequena de leite morno para Aina. A menina saiu atrás de sua mãe com um livro de contos debaixo do braço. Sentou-se no banco junto a Cristóvão, apoiou a cabeça contra o ombro do homem que durante anos havia sido o dono ausente daquela casa e que agora era finalmente outra coisa. Senhor Cristóvão, canto a canção do rio. Cante para mim minha vida. Aina começou a cantar. Isabel sentou-se do outro lado do banco com a xícara entre as mãos. Seu Fabiano do caminho levantou a mão para cumprimentar. A Leia da cozinha os olhou pela janela aberta e sorriu. E quando a menina terminou de cantar naquele jardim finalmente tranquilo, Isabel Carvalho Montenegro olhou as roseiras brancas e disse em voz baixa, uma única frase para si mesma e para todos os que já não estavam: Senhora Beatriz, eu cumpri a promessa. Há quem acredite que a dona de uma casa é quem assina os salários do pessoal, quem tem o sobrenome gravado no portão, quem decide quem fica e quem vai. A história de Isabel Carvalho Montenegro existe para nos ensinar o contrário. A verdadeira dona de uma casa é quem a cuida quando ninguém a olha. Quem segura a mão de uma mulher doente sem pedir salário pelas horas extras. Quem canta para um bebê as canções que a dona verdadeira já não tem forças para cantar. Quem chora entre as flores do jardim antes de voltar ao trabalho, porque sabe que essa casa não merece seu silêncio para sempre. Os que humilham outros acreditando que o uniforme define o ser humano, esquecem-se sempre da mesma coisa. Às vezes a mulher que chora entre as rosas é a única pessoa naquela propriedade que jamais deixou de cumprir uma promessa. E quando essa mulher por fim deixa de esconder as lágrimas, não precisa levantar a voz. Só precisa que alguém que esteve ausente durante tempo demais, em uma tarde qualquer, volte um dia antes do previsto e se atreva a olhar.